Olá, vermelhuchos! Em matéria publicada em 30 de outubro de 2017 pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, podemos ver como é enorme o número de empreendedores no Brasil. Segundo a revista, em 10 anos, o Brasil passou de mais de 14 milhões de empreendedores para quase 50 milhões, o que significa mais do que o triplo de pessoas entre 18 e 64 anos, conforme a pesquisa GEM, que colheu dados de 2007 a 2017. A mesma publicação chegou a anunciar que estava sendo promovida em todo o país a Semana Global de Empreendedorismo, SGE. Outra revista, a Isto É, baseada nos mesmos dados da pesquisa GEM 2017 do Sebrae e BQP, apontava que nada menos que 15,7 milhões de jovens estavam atrás de informações para abrir um negócio ou estavam com uma empresa em atividade no período de até 3 anos e meio. A publicação trazia a fala de Guilherme Afif Domingos, presidente do Sebrae, que afirmava que o jovem brasileiro já havia entendido que veja bem, presta atenção, para ter trabalho, a melhor alternativa era criar o próprio emprego e empreender, inovar e gerar novas vagas de emprego. Na época, o presidente do Sebrae destacava que eram empreendimentos por oportunidade, baseados na melhoria da economia. A mesma pesquisa, segundo publicação da Ignição Digital, destaca que o empreender era o terceiro maior sonho do brasileiro, ficando atrás somente de viajar e ter a casa própria, o que nos levou a ser o país número 1 do mundo com empreendedores. O tal sonho de ter um negocinho chegou a ser bastante estimulado, não apenas pelo Sebrae, aí, quem estava promovendo a feira, mas eu percebi isso na época até em universidades e vindo por parte do governo. Um clima de viva o seu sonho estava no ar e o cenário criado por Lula, que tratou a crise mundial como uma marolinha e facilitou a compra de carros, eletrodomésticos da linha branca e deu acesso à formação superior, parecia mesmo propício para tudo isso. A grande liberdade de ter seu próprio negócio e ser seu próprio chefe e ainda ficar rica vendendo cupcake. Mas será? O incentivo não foi só aqui no Brasil. O capital parecia nos apontar nesse sentido. Programas como Shark Tank, ou na versão brasileira, o Nadando com Tubarões, mostravam que uma grande ideia e dedicação poderiam fazer você ficar muito rico e viver seu sonho. Outro que também teve sua versão brasileira, apresentado por Roberto Justus, chamado de O Chefe, e teve lá nos Estados Unidos como estrela ninguém mais, ninguém menos que Trump. O cara ricão da TV que foi eleito presidente da nação mais capitalista e imperialista do mundo. Sem falar nos que tratam indiretamente, como os de culinária, que falam de abrir seu restaurante, ou até mesmo ter um food truck, que em conjunto trouxeram a popularização de termos poucos conhecidos como valuation e abertura de uma quantidade enorme de grandes espaços de compartilhamento de trabalho chamados coworkings. Essa galera toda que foi empreender, muitas vezes passaram a ter condições de trabalho e vida muito mais complicadas que um trabalhador seletista. A liberdade deles, tão prometida, veio em uma jornada de trabalho mais maleável, porém não diminuída. Ao contrário, para chegar lá, muita gente anda fazendo jornadas absurdas e até mesmo abrindo mão de fim de semana, feriado ou ter férias. Vejo o pessoal do Uber, 12 horas às vezes de trabalho. Tudo vai melhorar quando chegar lá, nesse lugar dos sonhos prometidos. O problema é que, segundo matéria da UOL de agosto de 2011, abrir um negócio da moda, de um modo geral, como os cupcakes, podem durar pouco e não dar tempo de ter retorno, conforme afirmava o consultor também do Sebrae São Paulo, José Carmo de Vieira de Oliveira. Sabe quantas empresas fecham no Brasil? Em matéria publicada no G1 em junho de 2018, nós temos a constatação que em 3 anos, segundo dados do IBGE, cerca de 342 mil empresas foram fechadas. O setor mais atingido foi o comércio.
Alguns desses negócios nem passaram pelo apoio técnico do Sebrae, por exemplo. São abertos no peito e na raça por jovens que ainda estão ou acabaram de sair das universidades. Muitos desses negócios também são criados como fachada para mais relações de trabalho, como são os jornalistas pejotizados e as confecções que produzem prestando serviço a empresas maiores ou outras com condição precária. Gregório do Vaier chegou a brincar em seu programa Greg News na HBO que se tratam de emprecariados, um termo interessante para juntar empreendedores com precariado. Essas pessoas, porém, não se enxergam como trabalhadores. Afinal, eles querem o céu de brigadeiro que todo mundo fala que tem no mundo empresarial. Mas, na realidade, são apenas mais uma parcela da classe trabalhadora que está sendo explorada. São pessoas que muitas vezes não têm condições de contratar outras. Pessoas que, quando contratam ou têm de lidar com um trabalhador, às vezes veem que eles têm mais direitos, estabilidade e até salário do que eles. Pagam impostos elevados e não entendem a ideia de perder um dia de trabalho por uma greve. Vivem no mundo do capitalismo mais selvagem, onde cada um por si. Somam-se a eles todos os demais precários e parcelas de categorias, como a parte administrativa de uma obra, que, por exemplo, não tem direito a ter força dentro da sua representação sindical, os sindicatos operários, em que muitas vezes são tratados como puxa-sacos ou babões do patrão. Para essas pessoas, o sindicato é um total estranho, ainda mais quando se somam na sua construção, enquanto indivíduos, uma formação cada vez mais tecnicista e menos humanística. Daí o discurso que o padrão paga muito imposto no Brasil conseguir ajudar a eleger o Bolsonaro. Então fica o debate para a gente aqui. Como fazer para que o pequeno empreendedor entenda seu papel na sociedade? Como dialogar melhor sobre impostos e sobre como preparar a classe trabalhadora para essas novas formas de exploração, disfarçadas em especial com a chegada de mais tecnologia como a indústria 5.0 e que pode levar cada vez mais trabalhadores ao desemprego e também a disputa através dessas alternativas. Olha aí a uberização. E mais uma, especial para os cabeleireiros, manicures e vocês que estão nos ouvindo desse ramo. O que vocês acham da lei do salão parceiro? E o que isso modificou as suas relações de trabalho?